Segurança retirou uma CEO negra do avião. E então, ela retirou 5 bilhões em financiamento da companhia aérea. Uma simples viagem de negócios se transformou em um caso de discriminação que custou uma fortuna a uma empresa aérea. O poder financeiro mostrou que o preconceito tem seu preço. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O frio cortante de março invadia o saguão do Aeroporto Internacional de Cleargate. Sofia Duarte, CEO da Nova Horizonte Capital, ajustou discretamente o blazer enquanto caminhava com passos firmes pelo corredor de embarque. Sua postura impecável escondia o cansaço de quem havia passado a madrugada revisando contratos milionários. Depois de apresentar seu cartão de embarque e passaporte, ela finalmente acomodou-se na poltrona da classe executiva, permitindo-se um breve suspiro de alívio. O voo para São Paulo partiria em 30 minutos. Sofia abriu seu notebook para revisar as anotações da reunião que acabara de concluir, quando notou 2 homens uniformizados se aproximando. Os agentes de segurança pararam ao lado de sua poltrona, seus rostos impassíveis. "Senhora precisa nos acompanhar imediatamente", disse o mais alto deles, em tom que não admitia contestação. "Há algum problema com meus documentos?", perguntou ela, mantendo a voz calma. "Apenas nos acompanhe, por favor", respondeu o segundo agente, mais baixo e corpulento. Sofia fechou seu notebook e levantou-se com dignidade. Sentiu dezenas de olhares curiosos acompanhando cada movimento seu. Um homem de terno sorriu com displicência. Uma senhora cochichou algo para sua companheira de viagem. A executiva percebeu o padrão. Era a única passageira negra na primeira classe sendo retirada sem explicação. Os agentes a conduziram por corredores internos até uma pequena sala sem janelas. O ar-condicionado, excessivamente frio, contrastava com o calor que subia pelo seu pescoço. Durante 40 minutos, Sofia foi submetida a perguntas repetitivas sobre sua identidade e motivo da viagem, mesmo com todos os documentos em ordem. "É procedimento padrão", justificou um dos agentes, evitando seu olhar. A executiva manteve a compostura, respondendo cada pergunta com precisão cirúrgica. Internamente, porém, catalogava cada detalhe. Nomes nos crachás, horários, frases exatas, testemunhas no avião. Sua mente analítica transformava a humilhação em dados que, mais tarde, seriam sua arma. Quando finalmente a liberaram, seu voo já havia partido. Sem desculpas formais, apenas um lacônico: "A senhora pode remarcar na central de atendimento". No saguão vazio, Sofia respirou fundo. Pegou o celular e discou para Daniel Oliveira, seu QO e braço direito. Não desperdiçou tempo com lamentações. "Daniel, quero um levantamento completo sobre a Orbis Air, todos os contratos, todas as linhas de crédito". A chama que se acendia em seu peito não era de raiva descontrolada, mas de uma determinação calculada. Aquela humilhação não seria apenas mais um caso isolado a ser esquecido. Seria o catalisador de uma transformação que a companhia aérea jamais imaginaria possível. Ainda trêmula pela humilhação sofrida, Sofia Duarte afastou-se do saguão principal do Aeroporto Internacional de Cleargate. Procurou um canto discreto próximo às lojas, onde pudesse fazer uma ligação sem ser notada. Seus dedos deslizaram rapidamente pela tela do smartphone, encontrando o contato de Daniel Oliveira. "Daniel, preciso de você agora", sussurrou ela, mantendo a voz baixa, mas firme. "Acabei de ser retirada de um voo da Orbis Air sem justificativa. Quero uma revisão completa de todos os nossos contratos de financiamento com eles. Imediatamente." Do outro lado da linha, o COO da Nova Horizonte Capital compreendeu a gravidade da situação. "Estou no escritório. Começo agora mesmo." "Você está bem?" "Estarei", respondeu Sofia, ajustando o blazer impecável, como se pudesse restaurar sua dignidade através daquele gesto simples. "Vou embarcar em outro voo. Conversamos quando eu chegar."
Enquanto se dirigia ao novo portão de embarque, a executiva sentia olhares curiosos, acompanhando seus passos. Alguns passageiros a reconheceram. A CEO negra, cujo fundo administrava bilhões em investimentos, manteve a cabeça erguida, embora por dentro sentisse uma mistura de raiva e determinação crescendo. Já acomodada na poltrona da classe executiva de outra companhia, Sofia observava pela janela as nuvens que começavam a se formar no horizonte. O céu, com seus tons de azul profundo, parecia tão distante quanto a justiça que buscava. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Não seria apenas uma questão de reparação pessoal, transformaria aquela experiência em algo maior. Devagar se vai ao longe, murmurou para si mesma, relembrando o provérbio que sua avó mineira repetia durante sua infância. A sabedoria ancestral agora ganhava novo significado. Cada movimento precisaria ser meticulosamente planejado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Daniel. Encontrei algo nos contratos que você precisa ver. Cláusulas de conduta ética que foram claramente violadas hoje. Um leve sorriso desenhou-se nos lábios de Sofia. A Orbisser não fazia ideia do que havia desencadeado. 5 bilhões de dólares em linhas de crédito poderiam desaparecer com a mesma rapidez com que a haviam removido daquele voo. Enquanto a aeronave ganhava altitude, a executiva abriu seu notebook e começou a esboçar estratégias. Não seria uma vingança impulsiva, seria uma transformação estrutural. A humilhação pública que sofrera se converteria em combustível para uma mudança que afetaria todo o mercado. E a Orbis Air seria apenas o começo. Abril trazia consigo ventos de mudança. Em uma reunião matinal no escritório da Nova Horizonte Capital, Daniel Oliveira apresentou a Sofia Duarte uma proposta que mudaria o rumo da situação. Precisamos de alguém que conheça os procedimentos por dentro, explicou Daniel, ajustando seus óculos enquanto deslizava uma pasta sobre a mesa de vidro. Otávio Mendes trabalhou 15 anos na segurança aeroportuária. Ele pode encontrar cada falha nos protocolos da Orbis Air. Sofia assentiu, analisando o currículo do ex-agente. A estratégia era perfeita: conhecer o inimigo por dentro. 2 dias depois, Otávio Mendes já estava contratado como consultor especial. O trabalho de Otávio revelou-se mais valioso do que esperavam. Com meticulosidade impressionante, o ex-agente mergulhou nos manuais de procedimento da companhia aérea, comparando-os com registros de ocorrências dos últimos 3 anos. O que encontrou era estarrecedor. Vejam isso, apontou ele durante uma apresentação confidencial. O mesmo comportamento que justificou sua retirada da aeronave foi ignorado em 27 casos anteriores, todos envolvendo passageiros brancos. Os documentos mostravam um padrão alarmante. Procedimentos de segurança aplicados seletivamente, treinamentos que enfatizavam perfis de risco com descrições racialmente enviesadas e um sistema de recompensas para funcionários que mantinham os padrões da empresa, eufemismo para preservar uma clientela predominantemente branca. Não é apenas negligência, concluiu Otávio, fechando seu notebook. É discriminação sistematizada, disfarçada de protocolo de segurança. Enquanto isso, Sofia organizou um jantar especial para seu conselho diretor. O restaurante escolhido, no coração de São Paulo, servia comida baiana autêntica. O aroma de azeite de dendê preenchia o ambiente, enquanto bandejas de acarajé circulavam entre os presentes. Não estamos apenas buscando reparação pessoal, declarou Sofia, enquanto todos saboreavam a iguaria nordestina. Sua voz, embora suave, carregava uma determinação inabalável. O que aconteceu comigo é apenas a ponta visível de um iceberg de práticas discriminatórias. A CEO compartilhou os achados de Otávio, provocando expressões de indignação ao redor da mesa.
Daniel complementava com dados financeiros, mostrando como a Nova Horizonte poderia usar sua influência econômica para pressionar por mudanças. 5 bilhões de dólares dão a nós não apenas poder, mas responsabilidade. Continuou Sofia, olhando nos olhos de cada membro do conselho. Podemos transformar um episódio de humilhação em catalisador para mudar todo o mercado. Ao final da noite, o conselho estava unido. A liderança de Sofia, combinando empatia com firmeza estratégica, havia consolidado um propósito comum. Não seria apenas uma batalha por justiça individual, mas uma guerra por transformação estrutural no mercado corporativo brasileiro. O sol de maio iluminava a redação quando Helena Ramos recebeu uma ligação que mudaria sua carreira. Jornalista de economia, conhecida por sua persistência implacável, havia passado semanas investigando rumores sobre discriminação corporativa. Seu editor acabara de aprovar uma pauta sobre empresas que tratavam clientes de forma desigual, e o nome da Orbis Air aparecia com frequência nas denúncias. Preciso de fatos concretos, não apenas histórias, murmurou Helena enquanto organizava suas anotações. 3 depoimentos anônimos de passageiros negros relatavam situações semelhantes. Upgrades negados sem justificativa, atendimento diferenciado e até remoções de voo questionáveis. A repórter decidiu arriscar. Usando seus contatos no setor aéreo, conseguiu o telefone de uma ex-funcionária do departamento de atendimento ao cliente da Orbis Air. A conversa inicial foi tensa, repleta de silêncios e hesitações, até que a fonte finalmente cedeu. Tenho algo que você precisa ver, disse a mulher com voz trêmula. Mas isso pode custar meu futuro profissional. 2 dias depois, mais em um café discreto no centro de São Paulo, Helena recebeu um pendrive contendo gravações de reuniões internas da companhia aérea. Ao escutar o material em seu apartamento, sentiu um frio na espinha. As vozes eram claras, assim como o conteúdo. Executivos da Orbis Air discutiam abertamente sobre filtrar passageiros problemáticos, um código transparente para a discriminação racial. Em uma das gravações, a voz de Mark Sinclair, CFO da empresa, era inconfundível. Esses clientes não trazem o retorno esperado. Precisamos priorizar quem realmente importa para nossos números. Helena passou a noite em claro, transcrevendo cada palavra comprometedora. O material era explosivo, o tipo de reportagem que poderia derrubar carreiras e transformar políticas corporativas. Mas também poderia colocá-la na linha de frente de um conflito muito maior que sua carreira. A jornalista encarou sua imagem no espelho do banheiro. Estava prestes a se envolver em uma história que ultrapassava os limites do profissional. Conhecia bem o histórico de represálias contra quem expunha grandes corporações. Além disso, havia algo sobre Sofia Duarte que a intrigava, uma força silenciosa que ressoava com suas próprias lutas. Até onde vou por uma história? Questionou-se, segurando o pendrive entre os dedos. A resposta veio quando imaginou quantas pessoas continuariam sofrendo se aquelas práticas permanecessem nas sombras. Não era apenas uma pauta, era uma responsabilidade. Em meados de maio, a manchete do principal portal de notícias econômicas do país estampava uma reportagem devastadora assinada por Helena Ramos. Com precisão cirúrgica, a jornalista havia compilado mais de 50 depoimentos de passageiros negros que tiveram reclamações sistematicamente ignoradas pela Orbis Air. Desde assentos com defeito até bagagens extraviadas, o padrão era claro. Quando o cliente era negro, o problema desaparecia dos registros oficiais. Não é coincidência quando o mesmo erro se repete por anos, escreveu Helena na abertura da matéria. O impacto nas redes sociais foi instantâneo. Hashtags como Urna, Boicote Orbis Air e Voe com Respeito dominaram as tendências nacionais por 3 dias consecutivos.
As ações da companhia despencaram 17% logo na abertura do pregão, forçando uma reunião emergencial do conselho. Sofia Duarte acompanhava tudo de seu escritório na Nova Horizonte Capital. A executiva mantinha a postura serena enquanto observava o caos se instalar no mercado. Através da janela panorâmica, o céu de São Paulo parecia mais azul naquela manhã, quase como um presságio de dias melhores. Eles subestimaram o poder da verdade, comentou Daniel Oliveira, entrando na sala com uma pasta repleta de documentos. O QOO havia passado a madrugada revisando cada vírgula dos contratos de financiamento entre a Nova Horizonte e a Orbis Air. Sentados à mesa de reuniões de Mogno, os dois executivos examinavam cláusulas contratuais com atenção meticulosa. Sofia deslizava o dedo pela linha 37 do documento principal, onde os termos de conduta ética empresarial abriam uma brecha perfeita para o que planejavam. Aqui, apontou ela, destacando um parágrafo com caneta vermelha. Esta cláusula nos permite suspender qualquer aporte financeiro em caso de práticas discriminatórias comprovadas. Daniel assentiu, fazendo anotações em seu dispositivo eletrônico. Com a reportagem da Helena e os depoimentos que coletamos, temos mais que suficiente para acionar esta cláusula. Enquanto trabalhavam, o telefone de Sofia vibrou com mensagens de apoio de outros empresários negros. A rede de solidariedade crescia a cada hora, fortalecendo sua determinação. Não quero apenas punir a Orbis Air, confidenciou Sofia, servindo-se de café. Quero transformá-la em exemplo para todo o mercado. O CEO sorriu, compreendendo a visão de sua líder. Não se tratava apenas de vingança pessoal, mas de estabelecer um novo paradigma corporativo onde o respeito à diversidade não fosse negociável. Cada linha deste contrato, afirmou Sofia, fechando a pasta com firmeza, é uma promessa de que a reparação não será apenas simbólica. A justiça virá acompanhada de consequências muito reais. No final de maio, o Brasil inteiro aguardava ansiosamente a conferência de imprensa virtual convocada por Sofia Duarte. A transmissão começou pontualmente às 10 horas, com a CEO da Nova Horizonte Capital sentada em seu escritório, uma estante de livros cuidadosamente organizada ao fundo. Sua postura era impecável, contrastando com o olhar determinado que já havia conquistado o respeito de tantos no mercado financeiro. Estamos aqui hoje para discutir não apenas um incidente isolado, mas um padrão sistemático de discriminação na Orbis Air, começou ela, sua voz firme ecoando pelos dispositivos de milhares de espectadores. No momento exato em que mencionaria os documentos obtidos por Otávio Mendes, a tela congelou abruptamente. Comentários imediatos inundaram as redes sociais. Sabotagem! Gritavam internautas indignados. Na sede da Nova Horizonte, o pânico se instalou entre a equipe de comunicação. Porém, em outra sala do mesmo prédio, Daniel Oliveira manteve a calma. O COO, prevendo possíveis problemas técnicos, havia preparado um sistema de backup. Redirecionem para o servidor secundário, agora, ordenou ele, os dedos correndo pelo teclado do notebook enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. Em menos de 2 minutos, a transmissão foi restabelecida, frustrando qualquer tentativa de silenciar sua parceira de negócios. Sofia reapareceu na tela, agora com um brilho ainda mais intenso no olhar. Peço desculpas pela interrupção. Como dizia, temos evidências concretas. A executiva então compartilhou gravações onde altos funcionários da companhia aérea discutiam abertamente sobre filtrar passageiros com base em aparência e sobrenomes. Em uma dessas reuniões, Mark Sinclair, diretor financeiro da Orbis Air, sugeriu que agentes fossem treinados para identificar potenciais problemas usando critérios que claramente visavam pessoas negras. Revelou ela, sua voz carregada de emoção controlada, mas sem perder a firmeza característica. O impacto foi imediato.
Analistas de mercado interromperam suas agendas para acompanhar a transmissão. Ações da Orbis Air despencaram 7 pontos percentuais em apenas 15 minutos. Jornalistas econômicos, incluindo Helena Ramos, bombardeavam a assessoria da companhia aérea com pedidos de posicionamento. Não buscamos vingança, mas transformação, concluiu Sofia, olhando diretamente para a câmera. E essa transformação começa hoje, com transparência e responsabilização. Quando a transmissão terminou, Daniel entrou na sala com um sorriso discreto. Eles tentaram, mas não conseguiram te calar, disse, colocando a mão no ombro da amiga. Sofia apenas assentiu, sabendo que a batalha estava apenas começando, mas que o primeiro golpe havia sido certeiro. As semanas seguintes ao escândalo se transformaram em um campo de batalha corporativo. Os corredores espelhados da sede da Orbis Air testemunharam reuniões cada vez mais tensas entre acionistas, que alternavam entre expressões de preocupação e indignação. Daniel Oliveira, com olheiras que denunciavam noites sem dormir, percorria incansavelmente os escritórios de fundos internacionais em São Paulo. O executivo apresentava dados concretos sobre os riscos de manter investimentos em uma empresa, sob suspeita de discriminação estrutural. Precisamos adiar qualquer novo aporte financeiro até que uma auditoria externa independente seja concluída, argumentava o CEO da Nova Horizonte Capital, com a mesma determinação que o tornara o braço direito de Sofia. Sua estratégia era clara: sufocar financeiramente a companhia aérea até que aceitasse uma investigação transparente. O medo do impacto no mercado gelava a espinha dos conselheiros da Orbis Air. Em uma sala de reuniões com vista para a cidade, um deles sussurrou: se os números caírem mais 10%, estaremos em território de falência. O clima era de velório antecipado, com executivos trocando olhares nervosos enquanto consultavam constantemente seus dispositivos eletrônicos. Enquanto isso, Mark Sinclair atravessava os dias em desespero crescente. O CFO da companhia aérea movia-se entre videoconferências e almoços executivos, tentando convencer investidores de que tudo não passava de um mal-entendido amplificado pela mídia. A Orbis Air sempre valorizou a diversidade, repetia como um mantra vazio, enquanto gotas de suor traíam sua insegurança. Por trás das portas fechadas de seu escritório no 20º andar, o comportamento de Sinclair era outro. Com mãos trêmulas, rasgava contratos comprometedores e deletava e-mails que evidenciavam sua participação em processos seletivos discriminatórios. Durante uma madrugada particularmente tensa, o executivo encarou seu reflexo no vidro da janela, sentindo o peso da culpa pelas demissões injustas que autorizara ao longo dos anos. Você acha que conseguiremos abafar isso? Perguntou a Rachel Barnes por telefone, sua voz traindo o desespero que tentava esconder. A resposta da chefe de compliance foi gélida. Não se trata mais de abafar, Mark. Trata-se de sobreviver. Enquanto isso, na Nova Horizonte Capital, Sofia Duarte recebia relatórios diários de Daniel sobre o cerco financeiro. A cada fundo que hesitava em renovar investimentos, um sorriso discreto surgia em seu rosto. A estratégia estava funcionando. A pressão econômica forçaria a Orbis Air a encarar seus próprios demônios, quisesse ou não. Helena Ramos acordou com o celular vibrando insistentemente sobre o criado mudo. Era a terceira mensagem anônima. Naquela semana, jornalistas intrometidas acabam sem carreira ou coisa pior. Ela engoliu seco, mas não hesitou. Sua última reportagem sobre a Orbis Air havia repercutido em todo o país, e as ameaças apenas confirmavam que estava no caminho certo. Na redação, a jornalista organizava documentos que revelavam a teia obscura de financiamentos da companhia aérea.
Suas mãos tremiam levemente enquanto conectava os pontos. Fundos de investimento ligados a políticos conservadores, contratos privilegiados e uma política velada de segregação que economizava milhões anualmente. Tem certeza que quer publicar isso? Perguntou seu editor, visivelmente preocupado com as consequências. Nunca tive tanta certeza, respondeu Helena, determinada a expor como a discriminação havia se tornado um modelo de negócio lucrativo. Quando a matéria foi ao ar, o impacto foi imediato. As ações da Orbis Air despencaram 17 pontos percentuais em apenas 2 horas. Nas redes sociais, hashtags pedindo boicote à empresa multiplicavam-se a cada minuto, enquanto ex-funcionários começavam a compartilhar suas próprias histórias de discriminação. Enquanto isso, Sofia Duarte observava o desenrolar dos acontecimentos de seu escritório na Nova Horizonte Capital. A executiva sabia que estava sendo monitorada. Notara um carro preto estacionado em frente ao prédio por 3 dias consecutivos e percebera interferências estranhas em seu smartphone durante ligações importantes. Eles estão desesperados, comentou Daniel Oliveira, analisando os gráficos de queda das ações em seu tablet. A diretoria já perdeu o controle da narrativa. Sofia assentiu, mantendo a compostura que a caracterizava mesmo nos momentos mais tensos. Ela havia aprendido desde cedo que, para uma mulher negra em posição de liderança, demonstrar emoções poderia ser interpretado como fraqueza. A verdade tem pernas próprias, Daniel, respondeu, ajustando discretamente o broche de ouro em forma de baobá que sempre usava em dias decisivos. Nosso papel agora é garantir que ela chegue o mais longe possível. Naquela mesma tarde, um grupo de acionistas minoritários da Orbis Air entrou em contato com a Nova Horizonte, preocupados com o futuro da companhia. Eram aliados inesperados, exatamente como Sofia previra. A CEO sorriu sutilmente ao receber a notícia. A maré estava virando, e ela sabia que quando a justiça finalmente chegasse, não seria apenas para ela, mas para todos que um dia foram silenciados nos corredores corporativos do país. O sol de junho ardia sobre a cidade quando uma denúncia anônima chegou ao Conselho Administrativo da Orbis Air. Documentos internos revelavam que Roberto Siqueira, diretor operacional da companhia, havia sistematicamente bloqueado a contratação de funcionários negros durante 3 anos consecutivos. As provas eram irrefutáveis, e-mails, memorandos e até gravações de reuniões onde ele coordenava com Rachel Barnes, a chefe de compliance, estratégias para evitar que candidatos inadequados ao perfil da empresa fossem aprovados. A demissão sumária de Roberto aconteceu numa quinta-feira tensa. Seguranças escoltaram o executivo para fora do prédio enquanto ele gritava ameaças de processos. Em questão de horas, fotos do momento viralizaram nas redes sociais, acompanhadas da hashtag #OrbisAirRacista, que logo alcançou os trending topics nacionais. A diretoria, em pânico com a repercussão negativa, convocou uma coletiva de imprensa emergencial. William Costa, visivelmente desconfortável diante das câmeras, anunciou uma revisão completa e transparente das práticas de contratação e promoção da empresa. Seu discurso, claramente preparado às pressas, soava vazio para quem acompanhava o caso de perto. Nos bastidores da crise, Clara Martins observava tudo com um misto de indignação e esperança. A coordenadora de TI tinha acesso privilegiado aos servidores da companhia e, durante meses, reunira evidências de como o sistema de avaliação interna prejudicava funcionários negros. Seus relatórios, ignorados repetidamente por Rachel, agora poderiam fazer a diferença. Se Sofia Duarte conseguiu enfrentar todo esse sistema sozinha, o que me impede de fazer minha parte? E pensou Clara, enquanto organizava os arquivos em seu notebook. Na manhã seguinte, a coordenadora solicitou uma reunião com o comitê de ética recém-formado. Com voz firme, apresentou gráficos e estatísticas que comprovavam a discriminação,
sistemática nos processos de promoção. As avaliações de desempenho de funcionários negros eram consistentemente rebaixadas sem justificativa técnica. Não estou aqui apenas como denunciante, mas como parte da solução, declarou Clara, ao final da apresentação. O comitê, impressionado com a precisão dos dados, convidou-a para liderar um grupo de trabalho sobre equidade racial na empresa. Em poucos dias, Clara Martins tornou-se um símbolo dentro da Orbis Air. Funcionários de todos os departamentos procuravam-na para compartilhar experiências e sugerir mudanças. A jovem coordenadora, antes invisibilizada nas reuniões de diretoria, agora caminhava pelos corredores com a confiança de quem sabe que está do lado certo da história. A transformação começava a ganhar forma, inspirada pela coragem de duas mulheres que se recusaram a aceitar o inaceitável. O resultado da auditoria externa chegou como um tsunami na sede da Orbis Air. O documento de 57 páginas revelava com detalhes perturbadores um esquema sistemático de discriminação racial implementado para reduzir custos operacionais. A diretoria havia deliberadamente cortado treinamentos de diversidade, substituindo-os por vídeos genéricos de 5 minutos que os funcionários assistiam enquanto assinavam documentos de conformidade. Mark Sinclair percorria os corredores da empresa com passos apressados, telefone colado ao ouvido, tentando conter o vazamento que já se espalhava como fogo em palha seca. Isso é apenas uma interpretação tendenciosa dos fatos, repetia ele, aos jornalistas, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. Nas salas de reunião, executivos trocavam olhares apreensivos, sabendo que suas assinaturas estavam naqueles documentos incriminadores. O relatório chegou às mãos de Helena Ramos através de uma fonte anônima. A jornalista, reconhecendo a gravidade do material, publicou uma série de reportagens que expunham como a Orbis Air havia sistematicamente ignorado reclamações de passageiros negros e demitido funcionários que questionavam essas práticas. A indignação pública foi imediata e devastadora. As ações despencaram 23% em apenas 2 horas, informou Daniel Oliveira a Sofia Duarte, que observava os números em seu notebook com expressão serena. Exatamente como previmos, respondeu ela, sabendo que cada revelação aproximava a companhia aérea de uma transformação necessária. Em meio ao caos corporativo, Fábio Ramos, que havia deixado o cargo de diretor de recursos humanos da Orbis Air meses antes, anunciou a criação do programa Asas para Todos, oferecendo bolsas integrais para jovens negros interessados em carreiras na aviação. O ex-executivo, visivelmente emocionado durante o anúncio, explicou que buscava reparar parte do dano que testemunhara durante anos. Não posso mudar o passado, mas posso ajudar a construir um futuro diferente, declarou ele, em uma coletiva de imprensa. O programa, financiado com recursos próprios e doações de empresários sensibilizados, rapidamente se tornou um símbolo de esperança em meio à tempestade. Nas redes sociais, enquanto hashtags pedindo boicote à Orbis Air dominavam os trending. No Pix, o projeto de Fábio recebia milhares de compartilhamentos. Clara Martins, ainda na posição de coordenadora de TI da companhia, observava com admiração a iniciativa, encontrando ali inspiração para continuar sua própria luta por dentro da estrutura. A auditoria havia exposto as entranhas podres da empresa, mas também abria caminho para sua reinvenção. Enquanto a diretoria entrava em modo de crise, sementes de transformação começavam a brotar nos cantos menos esperados. O sol de julho aquecia o pátio da sede da Orbis Air quando dezenas de funcionários se reuniram em protesto. Faixas coloridas balançavam ao vento enquanto o som dos tambores do congado ecoava entre os prédios envidraçados.
Era a primeira vez que aquele espaço corporativo, sempre tão formal e contido, vibrava com as tradições afro-brasileiras que muitos colaboradores carregavam em suas histórias pessoais, mas nunca haviam podido expressar no ambiente de trabalho. Treinamento já, respeito já, gritavam em uníssono. Uma funcionária do setor administrativo, com lágrimas nos olhos, segurava um cartaz onde se lia: "Por uma Orbis Air que nos veja." O movimento, que começara com apenas 5 pessoas, agora reunia mais de 200 colaboradores de todos os departamentos. Sofia Duarte observava a manifestação pela janela de seu escritório na Nova Horizonte capital. A executiva sentia um misto de orgulho e apreensão. O que começara como sua luta pessoal agora ganhava proporções maiores, tornando-se um símbolo para muitos que, como ela, enfrentavam barreiras invisíveis em suas carreiras. Enquanto isso, Daniel Oliveira entrou na sala com uma pasta de documentos. "Os executivos da Orbis Air estão tentando desqualificar o movimento", informou, colocando sobre a mesa relatórios internos que classificavam os protestos como agitação desnecessária. A CEO suspirou profundamente. Sua batalha enfrentava resistências muito mais arraigadas do que imaginara inicialmente. O Conselho da Companhia Aérea, composto exclusivamente por homens brancos acima dos 50 anos, formava uma barreira quase impenetrável. Nas reuniões virtuais, Sofia percebia os olhares de desdém quando apresentava propostas de diversidade. "Precisamos de aliados dentro do conselho", murmurou enquanto massageava as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça que se tornara sua companheira constante. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou o jantar pronto e frio. Seus filhos já dormiam. O relógio marcava 23 horas. Era a 4ª vez naquela semana que não conseguia vê-los acordados. Seu smartphone vibrou com uma mensagem de Clara Martins, informando sobre mais uma tentativa de Rachel Barnes de minar os esforços por mudança. Sentada sozinha à mesa da cozinha, Sofia refletiu sobre o preço pessoal de sua luta. Cada pequena vitória custava noites em claro, reuniões exaustivas e momentos preciosos longe da família. Ainda assim, ao pensar nos funcionários dançando, com gado no pátio da Orbis Air, sabia que não poderia recuar. Aquelas vozes, antes sufocadas pelo medo e pelo silêncio corporativo, agora encontravam eco em sua determinação. A reunião do Conselho Administrativo da Orbis Air estava prestes a terminar quando o celular de um dos acionistas minoritários, esquecido sobre a mesa, continuou gravando. Mark Sinclair, completamente alheio ao dispositivo ainda ativo, permaneceu na sala com 2 diretores após a saída dos demais. Foi nesse momento que o CFO cometeu o erro que selaria seu destino. 50 mil para cada gerente que abafar as reclamações sobre discriminação. Podemos lançar como bônus de produtividade nos registros oficiais, disse Mark, ajustando sua gravata enquanto falava em tom conspiratório. Quem denunciar será desligado por reestruturação. Simples assim. O áudio vazou na mesma noite. Na manhã seguinte, o conselho da Orbis Air convocou uma reunião emergencial. O CFO, que há apenas 24 horas distribuía ordens, com arrogância, agora sentava-se isolado numa extremidade da mesa oval. Ninguém fazia contato visual com ele. O inquérito formal foi instaurado imediatamente com a contratação de uma auditoria independente. "Precisamos nos afastar dele o quanto antes", sussurrou um conselheiro para outro no corredor. Mark virou radioativo. Enquanto a Orbis Air enfrentava seu próprio inferno, Daniel Oliveira analisava relatórios de acesso aos servidores da Nova Horizonte Capital em seu escritório. Algo não batia. Documentos confidenciais sobre a estratégia contra a companhia aérea haviam sido acessados em horários incomuns e informações privilegiadas pareciam chegar rapidamente aos ouvidos errados.
Sofia, temos um problema, disse Daniel, fechando a porta da sala da CEO. Alguém está vazando nossas informações para o Grupo Centauri. Sofia Duarte levantou os olhos dos documentos que analisava. O Grupo Centauri era o principal concorrente deles no mercado financeiro. Quem tem acesso a esses arquivos? Perguntou ela, mantendo a voz firme apesar da preocupação evidente. Apenas 5 pessoas, incluindo nós dois, respondeu o CEO, passando a mão pelos cabelos. Verifiquei os logs de acesso 3 vezes. A executiva respirou fundo. A possibilidade de traição dentro de sua equipe mais próxima era devastadora. Não bastasse a batalha externa contra a Orbis Air, agora precisava lidar com um inimigo interno. Instale monitoramento adicional nos sistemas. Não conte a ninguém, nem mesmo ao pessoal de TI, ordenou Sofia. E marque reuniões individuais com cada um dos suspeitos para amanhã. Quero olhar nos olhos de quem está nos sabotando. Daniel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. A guerra nos bastidores corporativos acabava de ganhar um novo e perigoso fronte. Era quase 3 da manhã quando Sofia Duarte finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Sozinha em seu gabinete na Nova Horizonte Capital, ela fitava a cidade iluminada através da janela panorâmica. O peso dos últimos meses comprimia seu peito, enquanto pensamentos sombrios invadiam sua mente. E se todo aquele esforço apenas a transformasse em um símbolo de escândalo? E se seu legado fosse apenas o de a CEO negra que brigou com uma companhia aérea? Seus dedos tremiam ao passar pelas notícias em seu smartphone. A tentação de usar todo o poder financeiro da Nova Horizonte para esmagar a Orbis Air de uma vez crescia a cada segundo. Seria tão fácil. Um telefonema, uma ordem, e os 5 bilhões desapareceriam para sempre. Mas algo a deteve. Sofia enxugou o rosto e respirou fundo, lembrando-se das outras lideranças negras que a observavam. Qualquer movimento impulsivo poderia reforçar estereótipos e prejudicar quem viesse depois dela. Não posso pensar só em mim, murmurou para o escritório vazio. Na manhã seguinte, com olheiras disfarçadas e determinação renovada, a executiva surpreendeu sua equipe. Em vez da habitual reunião estratégica, convocou uma roda de conversa informal no espaço de convivência. Daniel chegou primeiro, intrigado com o aroma de café fresco que preenchia o ambiente. "Bolo de milho?" perguntou o Cole, sorrindo ao ver a mesa arrumada com toalha colorida. "Receita da minha avó", respondeu Sofia, enquanto arrumava xícaras de porcelana. "Precisamos nos reconectar com nossas raízes." Aos poucos, os colegas mais antigos foram chegando. Entre goles de café e fatias generosas de bolo, Sofia compartilhou memórias das festas juninas de sua infância em Minas Gerais, onde negros e brancos dançavam juntos ao redor da fogueira. Falou sobre como sua avó, empregada doméstica, insistia que ela nunca baixasse a cabeça. "Estamos todos cansados", admitiu finalmente. "Mas o que fazemos aqui não é apenas sobre uma empresa aérea ou sobre mim, é sobre dignidade." Daniel observava atentamente sua líder, reconhecendo a força que emanava dela, mesmo nos momentos de vulnerabilidade. Os demais colaboradores, tocados pela sinceridade daquele momento, começaram a compartilhar suas próprias histórias de resistência. Ao final do encontro, a conexão emocional estabelecida transformou-se em combustível renovado. Quando todos retornaram às suas mesas, Sofia já não se sentia sozinha. A luta continuaria, mas agora com raízes mais profundas e propósito mais claro. O sumiço de André Ferreira, assessor jurídico de Sofia Duarte, causou pânico na Nova Horizonte Capital naquela última semana de julho. Ele desapareceu após uma reunião no aeroporto, levando consigo uma pasta com documentos confidenciais sobre as práticas discriminatórias da Orbis Air. Daniel Oliveira foi o primeiro a perceber que algo estava errado quando as mensagens enviadas
ao celular do colega não eram entregues. Ele usou o Wi-Fi público do aeroporto para enviar alguns arquivos, explicou o CEO em tom preocupado durante a reunião de emergência. Nosso time de segurança digital confirmou que foi um ataque hacker sofisticado. Sofia manteve a compostura, mas seu olhar denunciava a preocupação. Não era coincidência que o ataque ocorresse justamente quando preparavam as evidências finais contra a companhia aérea. A executiva mobilizou uma equipe discreta para localizar André, enquanto nas redes sociais o caso ganhava proporções inesperadas. Grupos de ativistas, ao descobrirem o ocorrido, organizaram uma busca paralela. Foram eles que encontraram o assessor, desorientado, em um hotel próximo ao aeroporto. André relatou ter sido abordado por 2 homens que o forçaram a entrar em um carro e o interrogaram sobre os documentos. Por sorte, havia enviado cópias digitais para um servidor seguro antes do sequestro. O resgate transformou-se em manifestação espontânea. Centenas de pessoas marcharam até a sede da Orbis Air, exigindo não apenas esclarecimentos sobre o ataque, mas também reparação para dezenas de ex-funcionários negros demitidos injustamente nos últimos anos. Clara Martins observava tudo de dentro da companhia aérea. Inspirada pela coragem dos manifestantes e pela determinação de Sofia, ela finalmente aceitou o convite para liderar o Departamento de Transformação Cultural da Orbis Air. Sua promoção, anunciada naquela mesma tarde, representava uma vitória simbólica importante. Precisamos de alguém que conheça as entranhas do sistema, disse Sofia ao telefonar para parabenizá-la. Alguém que não tenha medo de desmontar estruturas opressoras. As 2 mulheres passaram o fim de semana trabalhando remotamente em um pacote de políticas inclusivas revolucionárias. Clara, com seu conhecimento interno, identificava os pontos críticos, enquanto Sofia agregava a visão estratégica de mercado. O documento resultante seria apresentado na próxima Assembleia Geral, prometendo transformar não apenas a Orbis Air, mas estabelecer um novo padrão para todo o setor. Eles tentaram nos silenciar, comentou Clara durante uma videoconferência, mas só conseguiram amplificar nossas vozes. Sofia sorriu, cansada, mas determinada. O ataque havia fortalecido alianças inesperadas e acelerado mudanças que pareciam distantes. Agora, a Assembleia Geral seria o palco para a verdadeira transformação. O anúncio caiu como uma bomba no mercado financeiro. Em uma manhã de agosto, o Fundo Global Partners, maior acionista da Orbis Air há mais de uma década, divulgou um comunicado seco informando sua saída completa da companhia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos corredores da Bolsa de Valores. As ações despencaram 40% antes mesmo do almoço, informou Daniel Oliveira, observando os gráficos em queda livre em seu dispositivo eletrônico. O CEO da Nova Horizonte Capital parecia preocupado, mas não surpreso. Era questão de tempo até que os investidores internacionais reagissem. Sofia Duarte recebeu a notícia em seu escritório com uma serenidade que desconcertou até seus assessores mais próximos. A executiva observou pela janela o movimento da cidade enquanto assimilava o impacto daquela decisão. O pânico se espalhava pelo setor aéreo inteiro, com analistas prevendo um efeito dominó que poderia afetar outras companhias. Não vamos interferir agora, determinou a CEO, surpreendendo sua equipe. Deixem que o mercado absorva o choque. Enquanto a imprensa especializada noticiava o terremoto financeiro na Orbis Air, Helena Ramos tentou contato com Sofia para uma declaração exclusiva. A jornalista recebeu apenas uma mensagem curta. Acompanhe os próximos movimentos. Nos bastidores, William Costa, ainda CEO da companhia aérea, convocou uma reunião emergencial. O executivo, visivelmente abatido, buscava desesperadamente soluções para estancar a hemorragia financeira.
Mark Sinclair apresentava planilhas catastróficas, enquanto Rachel Barnes tentava elaborar um plano de comunicação que minimizasse os danos. Foi nesse momento de fragilidade extrema que Sophia fez seu movimento estratégico. Convocou uma videoconferência com os demais acionistas da Orbis, apresentando um plano detalhado de reestruturação que incluía todas as mudanças que vinha defendendo há meses. A crise não é o fim, mas uma oportunidade única de reconstrução, afirmou com convicção inabalável. A Nova Horizonte Capital está disposta a aumentar sua participação, mas com condições não negociáveis. Enquanto executivos desesperados tentavam salvar seus cargos, a empresária transformava o caos em alavanca para mudanças estruturais. Sua visão empreendedora, forjada em anos de superação, permitia enxergar além do desastre imediato. Ela conseguiu o que nenhuma pressão externa conseguiria, comentou Clara Martins para Fábio Ramos, enquanto acompanhavam os desdobramentos. Transformou uma catástrofe financeira em oportunidade de ouro para a diversidade. Ao final daquele dia turbulento, enquanto o mercado ainda digeria as perdas, Sophia finalizava os termos de um acordo que mudaria para sempre, não apenas a Orbis, mas todo o setor corporativo brasileiro. O aroma dos blends orgânicos preenchia o salão principal, onde aconteceria a Assembleia Geral da Orbis. Sophia Duarte havia insistido pessoalmente na substituição do tradicional café corporativo por grãos cultivados por uma comunidade quilombola do interior de Minas Gerais. Enquanto os executivos chegavam, muitos paravam surpresos diante das mulheres de turbantes coloridos que serviam a bebida em xícaras de cerâmica artesanal. Isso não estava no protocolo, murmurou um dos acionistas mais antigos, enquanto uma senhora de sorriso largo lhe oferecia uma xícara fumegante. Ao provar o café, porém, seu semblante transformou-se em genuína aprovação. Daniel Oliveira circulava pelo ambiente, observando atentamente as reações. Ele havia coordenado cada detalhe daquela intervenção cultural junto com Clara Martins, que agora explicava aos presentes a história da comunidade produtora e como a parceria representava o novo modelo de negócios que a Orbis precisava adotar. Este café não é apenas uma bebida, mas um símbolo do que queremos construir, explicou Clara aos jornalistas presentes, sua voz carregando a convicção de quem finalmente encontrara propósito em seu trabalho. Entre os burburinhos e conversas, William Costa, ainda CEO da companhia, observava tudo com expressão indefinível. O executivo parecia dividido entre a pressão dos acionistas e o reconhecimento silencioso de que mudanças eram inevitáveis. Foi durante a apresentação preliminar que algo inesperado aconteceu. Uma pasta azul passou de mão em mão entre os presentes. Dentro dela, uma carta manuscrita em papel reciclado, assinada por funcionários pela nova Orbis. O texto, emocionado, agradecia a coragem de Sophia e sua equipe por enfrentarem práticas discriminatórias, enraizadas na cultura da empresa. Pela primeira vez em anos, sentimos que podemos ser quem realmente somos no ambiente de trabalho, dizia um trecho que fez Rachel Barnes, a chefe de compliance, remexer-se desconfortavelmente em sua cadeira. Quando a carta chegou às mãos de Sophia, ela a leu em silêncio, permitindo-se um breve momento de emoção antes de retomar sua postura profissional. A CEO sabia que aquele gesto espontâneo valia mais que qualquer vitória financeira. O ambiente, antes marcado pela formalidade fria típica das reuniões corporativas, transformava-se gradualmente. Conversas genuínas substituíam os sorrisos forçados, enquanto a ansiedade pela votação iminente misturava-se com uma esperança palpável. Fábio Ramos, que observava tudo de um canto discreto, aproximou-se de Sophia e sussurrou. Eles não esperavam isso. Estão desarmados. A CEO assentiu sutilmente.
A assembleia que decidiria o futuro da Orbis Air estava prestes a começar, e ela havia conquistado o primeiro e mais importante território: o coração das pessoas. O auditório da Assembleia Geral silenciou quando Sofia Duarte subiu ao palco. A CEO da Nova Horizonte Capital trazia consigo uma pasta vermelha que minutos depois revelaria o verdadeiro caráter da Orbis Air. Com passos firmes e olhar determinado, ela ajustou o microfone enquanto Daniel Oliveira, seu braço direito, conectava o dispositivo eletrônico à tela principal. O que vou mostrar agora não são especulações, mas fatos documentados, anunciou. Sofia, sua voz ecoando pelo salão lotado. Na tela surgiram contratos de benefícios corporativos da companhia aérea com trechos destacados em amarelo. Estas cláusulas, datadas de 2018, estabelecem critérios diferenciados para promoção e benefícios baseados em adequação à imagem corporativa. A executiva deslizou para o próximo slide, revelando memorandos internos que detalhavam como essa adequação era interpretada na prática. E-mails trocados entre Mark Sinclair e Rachel Barnes expunham diretrizes não oficiais para limitar o avanço de funcionários negros a cargos de visibilidade. O CFO, sentado na primeira fileira, empalideceu visivelmente. Estes documentos foram verificados por 3 auditorias independentes, continuou Sofia, enquanto jornalistas digitavam freneticamente em seus celulares. Helena Ramos, na terceira fileira, sorria discretamente enquanto registrava cada reação. Um burburinho crescente tomou conta do auditório. Acionistas trocavam olhares preocupados, enquanto executivos da Orbis Air remexiam-se desconfortavelmente em suas cadeiras. William Costa, o CEO da companhia, mantinha o rosto impassível, mas suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Não. Estamos aqui para destruir, mas para reconstruir, afirmou Sofia, sua voz agora mais suave. Estas evidências não são o fim, mas o começo de uma transformação necessária. Daniel apresentou então um plano detalhado de políticas inclusivas, desenvolvido em parceria com Clara Martins. O documento previa auditorias anuais obrigatórias, revisão completa dos processos de contratação e promoção, além de treinamentos antirracismo para todos os níveis hierárquicos. A diretoria da Orbis Air, encurralada pela contundência das provas e pela pressão pública, não teve escolha. William Costa levantou-se lentamente e caminhou até o microfone. Aceitamos integralmente as condições propostas, declarou o CEO, sua voz traindo o desconforto. Implementaremos todas as políticas de inclusão e nos submeteremos às auditorias anuais. Sofia Duarte assentiu, mantendo a compostura profissional que a caracterizava. Por dentro, contudo, sentia o peso da vitória, não apenas pessoal, mas coletiva. Aquele momento representava um golpe certeiro na cultura tóxica que por tanto tempo dominara não apenas a Orbis Air, mas todo o mercado corporativo brasileiro. O clima na sala de assembleia era quase palpável. Rachel Barnes ajustou o colarinho enquanto digitava furtivamente no celular sob a mesa. A chefe de compliance da Orbis Air havia preparado sua jogada final. Um documento falsificado mostrando supostas irregularidades na Nova Horizonte Capital que seria projetado durante a votação decisiva. Clara Martins observava tudo de seu lugar na terceira fileira. A coordenadora de TI notou o comportamento suspeito de Rachel e, num impulso de coragem que nem ela mesma reconheceu, levantou-se abruptamente. Com passos firmes, aproximou-se da mesa central. Peço a palavra antes da votação, anunciou Clara, sua voz ecoando pelo microfone. A senhora Barnes está tentando inserir documentos fraudulentos no sistema de projeção. Nossos registros de rede captaram a tentativa de acesso não autorizado há 2 minutos. Um burburinho tomou conta do auditório.
Rachel empalideceu, tentando esconder o dispositivo, mas era tarde demais. 2 seguranças se aproximaram enquanto Clara, com a determinação de quem finalmente encontra sua voz, conectou seu próprio notebook ao projetor. Aqui estão os logs de acesso e o documento original, antes da adulteração, explicou mostrando lado a lado as versões. E aqui, a assinatura digital que comprova a fraude. William Costa, ainda CEO da companhia, levantou-se com expressão grave. Rachel Barnes está suspensa de suas funções até segunda ordem. Prossigamos com a votação sem mais interrupções. O resultado foi esmagador. Unanimidade pela implementação das novas diretrizes de diversidade e inclusão. Sofia Duarte, observando tudo da primeira fileira, trocou um olhar significativo com Daniel Oliveira. Não eram apenas políticas. Era uma revolução silenciosa no mercado corporativo brasileiro. Enquanto isso, em sua mesa de trabalho, Helena Ramos finalizava sua última reportagem sobre o caso. A jornalista havia mergulhado fundo na investigação, expondo não apenas a Orbis Air, mas todo um sistema que permitia discriminação institucionalizada. Ao publicar o texto, não esperava a avalanche que viria. Em questão de horas, seu smartphone não parava de vibrar. Mensagens chegavam de Manaus a Porto Alegre, de jornalistas iniciantes a veteranos das redações. Sua coragem me fez denunciar. Meu chefe, dizia uma, finalmente alguém mostrou que podemos fazer jornalismo com propósito, declarava outra. Helena sorriu, exausta, mas realizada. Seu trabalho havia criado um efeito cascata no jornalismo brasileiro. Pela primeira vez em anos, sentiu que a profissão que escolhera fazia toda a diferença. Em sua tela, o último parágrafo da matéria ainda brilhava. A verdadeira mudança não vem de grandes gestos isolados, mas da coragem cotidiana de quem se recusa a normalizar o inaceitável. No último dia de agosto, o saguão principal da sede da Orbis Air transformou-se em um palco de mudanças históricas. William Costa, CEO da companhia há 7 anos, ajustou o microfone com mãos trêmulas, enquanto câmeras de todo o país transmitiam ao vivo sua renúncia. O executivo, visivelmente abatido, respirou fundo antes de começar seu discurso. Assumo hoje minha responsabilidade por uma cultura que permitiu e perpetuou discriminação, declarou Costa, sua voz embargada ecoando pelo auditório silencioso. Peço desculpas não apenas a Sofia Duarte, mas a cada pessoa que se sentiu invisível ou diminuída em nossas aeronaves e em nossos corredores. A plateia, composta por funcionários, imprensa e acionistas, permanecia em silêncio absoluto. Alguns choravam discretamente. O CEO continuou, prometendo que a Orbis Air seria reconstruída sobre pilares de igualdade e respeito, independentemente de quem assumisse sua posição. Ao finalizar, deixou o palco sem responder perguntas, apenas com um aceno discreto. Nos bastidores, Sofia observava tudo pelo smartphone em seu escritório na Nova Horizonte. A executiva desligou o dispositivo e fitou a vista da janela, sentindo o peso de cada batalha travada nos últimos meses. As cicatrizes emocionais eram profundas. Noites sem dormir, ameaças veladas, tentativas de deslegitimar sua competência. Conseguimos, murmurou Daniel ao entrar na sala com uma pasta de documentos. O CEO sorriu discretamente, colocando sobre a mesa os relatórios finais da auditoria externa. Não, ainda não, respondeu Sofia, passando os dedos sobre a cicatriz em seu pulso, lembrança física de quando, nervosa, quebrara um copo durante uma das reuniões mais tensas. Isso é apenas o começo. Naquela tarde, ela recebeu uma mensagem de Clara Martins, agora diretora de transformação cultural da Orbis Air. A foto mostrava funcionários abraçados, celebrando o início de uma nova era. Sofia sorriu ao ver rostos diversos.
Muitos deles, pessoas que antes temiam expressar suas identidades no ambiente corporativo. Helena Ramos também enviou uma nota. Sua reportagem sobre a renúncia de William Costa estava batendo recordes de compartilhamento, inspirando outras denúncias em diferentes setores. Enquanto guardava os documentos no final do dia, Sofia sabia que o caminho seria longo. A verdadeira transformação exigiria vigilância constante e compromisso diário, mas pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir algo além da determinação estratégica: esperança. Em uma coletiva de imprensa transmitida nacionalmente, Sofia Duarte anunciou com voz firme a liberação dos 5 bilhões de dólares em linhas de crédito para a Orbis Air. A executiva, impecável em seu terno azul marinho, deixou claro que o aporte financeiro estava condicionado à manutenção das mudanças culturais e à implementação de um conselho fiscalizador permanente. Não buscamos vingança, mas transformação, declarou Sofia, enquanto câmeras captavam cada expressão de seu rosto. Este financiamento não é apenas um ato de negócios, mas um compromisso com a dignidade humana. Os jornalistas presentes, incluindo Helena Ramos, registravam atentamente cada palavra. A repórter, que meses antes arriscara sua carreira para expor a verdade, agora testemunhava o desfecho de uma batalha que transcendia o mundo corporativo. Daniel Oliveira, ao lado de sua líder, apresentou os termos técnicos do acordo. O CEO da Nova Horizonte explicou como os recursos seriam liberados em etapas, cada uma vinculada a metas concretas de diversidade e inclusão. Seus olhos brilhavam com a certeza de que estavam reescrevendo as regras do mercado financeiro brasileiro. William Costa, recém-empossado como novo presidente do conselho da Orbis Air, aceitou publicamente as condições. O executivo, visivelmente emocionado, reconheceu que a companhia aérea precisava daquela lição para renascer mais forte e mais justa. Ao final da coletiva, Clara Martins aproximou-se de Sofia. A nova diretora de transformação cultural da Orbis Air trazia dados preliminares mostrando um aumento de 200% nas inscrições de profissionais negros para vagas na empresa. Seu sorriso contido revelava o orgulho de fazer parte daquela revolução silenciosa. Mais tarde, no terraço do escritório central da Nova Horizonte, o quarteto que mudara a história se reuniu. O calor úmido da tarde paulistana misturava-se ao aroma de jasmim e café fresco, servido em xícaras de cerâmica artesanal. Sofia, Daniel, Clara e Fábio Ramos contemplavam o horizonte da cidade. Conseguimos o impossível, comentou Fábio. O ex-diretor de RH, que encontrara redenção ao criar o programa de bolsas para jovens negros na aviação. Sofia apenas sorriu, sentindo o peso dos últimos meses se dissipar como névoa sob o sol. Ela sabia que aquela vitória não era apenas sua, mas de todos que, ao longo da história, tiveram suas vozes silenciadas. Sob o céu alaranjado de agosto, enquanto o sol se punha entre os arranha-céus, nascia uma nova era, não apenas para a Orbis Air ou para o mercado financeiro, mas para todos que ousavam acreditar que dignidade e respeito não têm cor e que justiça, quando bem aplicada, pode transformar até mesmo as estruturas mais rígidas do poder.